O ar no 42 andar da torre mais cara da Faria Lima sempre teve o mesmo cheiro. Não era apenas limpeza, era uma mistura estéril de café expresso de grife, ar-condicionado central filtrado 3 vezes e o gosto metálico, quase imperceptível, do medo. Passei 15 anos aprendendo a respirar esse ar sem engasgar. Eu era a diretora de fusões e aquisições da Hart Salles. Para quem olhava de fora, lendo as revistas de negócios na sala de espera do dentista, era só um cargo executivo. Para quem sabia como o dinheiro realmente se move em São Paulo, nas salas sem janelas e nos jantares privados, eu era a guardiã do portão. Eu era o filtro entre o caos do mercado e a ordem dos bilhões. Eu não gritava, nunca precisei levantar a voz. O verdadeiro poder no Brasil é silencioso. O barulho é para quem está tentando vender algo, o silêncio é para quem já é dono de tudo. Meu poder estava no espaço entre as assinaturas, na pausa calculada antes de um aperto de mão e em uma fusão de 15 bilhões de reais que eu levei 9 meses para esculpir, bloco por bloco, como uma catedral gótica invisível. Eu estava revisando as cláusulas finais no meu tablet. Era um fim de tarde cinza em São Paulo. Lá embaixo, o trânsito na Marginal Pinheiros era um rio de luzes vermelhas paradas, milhares de pessoas presas em suas rotinas, desesperadas para chegar a algum lugar. Eu não tinha pressa. Eu estava exatamente onde o mundo girava. Foi nesse momento de quietude que a porta do meu escritório foi aberta com uma violência que o vidro temperado não deveria permitir. Não foi uma entrada, foi uma invasão territorial. Valentina, a filha de 24 anos do novo vice-presidente, recém-chegada de um MBA em Londres que o papai pagou integralmente, armada com um sorriso de porcelana e a confiança cega de quem acha que a vida é um filme onde ela é a protagonista e nós somos apenas figurantes sem falas. Era o primeiro dia dela, a primeira hora, na verdade. Ela trazia consigo o cheiro enjoativo de um perfume floral caro demais e a aura tóxica da incompetência confiante. Com licença? A voz dela cortou o silêncio da minha sala, aguda, dissonante. Ela não olhava nos meus olhos, ela não olhava para o contrato de bilhões na minha mesa. Ela olhava para o meu blazer. Eu baixei o tablet devagar, calculando a respiração. Pois não, Valentina. Eu sou a Renata. Tinham me avisado da sua chegada. Devíamos nos reunir às... Eu sei quem você é. Ela interrompeu e viu seus dedos apertarem um encadernado grosso com espiral plástica. Era o manual de conduta e cultura da empresa. Um documento que o RH imprimia para estagiários e que ninguém com poder real lia desde 2010. Eu sei quem você é e sei o que você acha que faz aqui, mas você está violando o Código 4, seção B, parágrafo 2º, sobre apresentação de alto nível e fit cultural. O escritório parou, o tempo dilatou. Os analistas no aquário de vidro lá fora, que ganhavam bônus baseados no meu humor, congelaram com as mãos sobre os teclados. Eles sabiam que um predador tinha acabado de entrar na cova do urso, mas não sabiam qual dos dois sairia vivo. Perdão? Eu disse. Minha voz saiu num tom monocórdico, sem emoção. Eu vestia um blazer Armani vintage cinza chumbo, cortado sob medida em Milão há 10 anos. Ele tem história, e eu usava uma bolsa de couro italiana jogada casualmente na cadeira, surrada, macia pelo tempo, que custava mais que o Jeep Compass que ela estacionou na vaga da diretoria. Era a armadura de quem não precisa provar nada, a armadura de quem fecha negócios enquanto os outros dormem. Valentina queria sangue. Eu conseguia ver a dilatação nas pupilas dela. Ela não se importava com a bolsa ou com os botões. Ela queria provar, no dia 1, que era a predadora alfa. Ela olhou para a sala e me escolheu. Ela me escolheu porque eu parecia a matriarca, a figura de autoridade silenciosa, e na cabeça limitada dela, derrubar a matriarca era o jeito mais rápido de assustar a matilha e garantir obediência. Eu respirei fundo. O ar-condicionado parecia ter ficado mais frio. Valentina, minha voz desceu uma oitava, grave, quase um sussurro, que a obrigou a se inclinar para ouvir. Eu tenho uma reunião com o Dr. Marcelo Salles em exatas 48 horas. Estamos prestes a fechar a maior aquisição da história deste banco e possivelmente do setor financeiro nacional este ano.
Minha bolsa não é o problema. Meus botões não são o problema. O problema, Valentina, é você interromper minha linha de raciocínio e colocar em risco um ativo de 15 bilhões. O rosto dela mudou de cor. O rosa pálido deu lugar a um vermelho violento. Ela não estava acostumada a ouvir não. Ela estava acostumada com o cartão Black sem limites do pai e com professores universitários que davam notas por medo de represálias. A realidade de que alguém, uma funcionária, pudesse desafiá-la era inconcebível. Eu sou a chefe de gabinete do vice-presidente, ela gritou, e a voz falhou no final. Eu sou a voz da nova cultura. Vá para casa, agora, troque de roupa, compre uma bolsa que não pareça ter saído do lixo e escreva um pedido de desculpas formal ao RH e a mim. Se você não consegue seguir regras básicas de branding visual, você não tem a disciplina necessária para o futuro da Hart. Eu olhei para ela, realmente olhei. Vi a tremedeira nas mãos segurando o manual. Vi a insegurança gritando por baixo da maquiagem perfeita. Vi uma criança brincando com uma arma carregada, sem saber onde ficava a trava de segurança. Não, eu disse, simples, seco, e voltei a olhar para a janela, para o fluxo hipnótico dos carros lá embaixo. Você está demitida! O grito dela ecoou, batendo nas paredes de vidro e reverberando por todo o andar. Silêncio absoluto. Nem o som dos teclados, nem o zumbido das máquinas de café. Nada. O andar inteiro prendeu a respiração. Eu girei minha cadeira devagar, encarando-a novamente. Você não pode estar falando sério. Você não tem autoridade estatutária para isso, Valentina. Insubordinação direta, ela rebateu, os olhos arregalados de pânico e êxtase. Ela tinha puxado o gatilho e agora não podia voltar atrás. Meu pai me deu carta branca para reestruturar a equipe. Pegue suas coisas. A segurança vai te escoltar até o térreo. Agora. Eu olhei para o contrato de 15 bilhões no meu tablet. Olhei para as cláusulas de confidencialidade. Olhei para a estrutura complexa de holdings que eu havia montado. E então, uma clareza fria, quase cirúrgica, me lavou. A raiva que ameaçava subir desapareceu, substituída por algo muito mais perigoso, alívio estratégico. Ok, eu disse. Valentina piscou. Ela esperava uma briga, esperava gritos, esperava que eu ligasse para o pai dela chorando. Ela não sabia lidar com a conformidade absoluta. Você está certa, Valentina. Padrões são importantes. Cultura é tudo. Fechei a capa magnética do meu tablet. O som foi definitivo. Levantei-me e caminhei até minha mesa. Não corri. Correr implica culpa ou desespero. Meus movimentos eram lentos, deliberados. Abri minha gaveta pessoal com a precisão de quem desarma uma bomba nuclear. Ignorei as fotos, ignorei as canetas de prata. Peguei apenas uma coisa, meu Moleskine preto, de capa dura, com um elástico gasto segurando as páginas. Valentina, parada na porta triunfante, achava que tudo estava na nuvem. A geração dela acreditava cegamente que o conhecimento corporativo reside em servidores, em arquivos PDF e em e-mails arquivados. Ela não entendia, e talvez nunca entendesse, que no mundo das grandes fusões brasileiras, onde a política e o dinheiro se misturam em águas turvas, os acordos reais não estão digitados. A alavancagem real está em números de celular pessoais escritos em guardanapos de linho, em favores devidos alotados à mão e em segredos sussurrados em charutarias que nunca foram para uma ata de reunião. Aquele caderno preto valia mais do que o prédio inteiro. Limpei o histórico do computador, desloguei do servidor criptografado, apaguei os cookies, as senhas salvas, os atalhos mentais. Não deletei nenhum arquivo da empresa, isso seria crime. Eu apenas removi um mapa que tornava aqueles arquivos compreensíveis. Deixei o labirinto intacto, mas apaguei as luzes e levei a bússola. Minha assistente, Sara, estava pálida na porta, segurando um copo de água que tremia tanto que derramava no carpete. Renata, ela sussurrou, como se estivesse em um velório. E os arquivos da fusão, o apêndice sobre as terras no Mato Grosso, aquele problema ambiental. Eu parei na frente dela, coloquei a mão no ombro dela. Tenho certeza que a Valentina é muito capaz, Sara. Eu menti, e o gosto da mentira foi doce como veneno. Ela tem um MBA em Londres, ela leu o manual. Tenho certeza que no manual explica como resolver um passivo ambiental de 300 milhões com grileiros armados. Coloquei minha bolsa velha no ombro, ajeitei meu blazer com os botões errados. Saí do prédio. Eram 10h15 da manhã. Ao meio-dia, o jurídico estaria fazendo perguntas. Às 14 horas, os sócios estariam confusos com a falta de atualizações. Amanhã de manhã, a hemorragia começaria.
e eu não estaria lá para estancar o sangue. Não fui para casa imediatamente. Fui para a livraria da vila. Comprei um café, sentei numa poltrona e desliguei o celular. Passei a tarde lendo, observando as pessoas. Era fascinante ver o mundo girar sem o peso de um banco nas costas. A sensação de invisibilidade era libertadora. Eu era apenas uma mulher lendo um livro, não o pilar de sustentação de um império financeiro. Quando liguei o celular de volta às 18 horas, ele vibrou na mesa de madeira maciça por 2 minutos seguidos, parecendo um animal ferido tendo convulsões. 27 ligações do RH, 15 da Sara, 8 do próprio vice-presidente, o pai da Valentina, e uma mensagem de texto do diretor jurídico Roberto, um homem que eu conhecia há 12 anos. Erro de comunicação. Vamos conversar. Reintegração imediata. Dobre seu bônus. Por favor, atenda. Sorri e tomei um gole do meu vinho, que eu já tinha pedido àquela altura. Eles achavam que era sobre dinheiro. Era essa a fraqueza deles. Eles achavam que podiam comprar minha dignidade de volta com zeros à direita. Eles não entendiam que, ao me demitir por estética, eles não insultaram o meu trabalho, eles insultaram minha essência. Fui para casa. Meu apartamento parecia diferente, mais silencioso. Abri meu cofre pessoal, escondido atrás de um quadro no escritório de casa. Tirei uma pasta de couro antiga com o timbre dourado e discreto da Família Salles. Dentro não havia contratos. Havia apenas uma folha de papel gramatura alta com um único número de telefone. O número privado do Dr. Marcelo Salles, o homem que era dono de metade do PIB daquele estado. O homem que não falava com banqueiros, falava com presidentes. Sentei no sofá, olhando para a cidade iluminada lá fora. A torre da Hartjan Salles brilhava ao longe, imponente, arrogante. Peguei meu celular pessoal, disquei. Tocou 2 vezes. Marcelo falando. A voz era grave, rouca, textura de quem fuma charuto curbano há 40 anos e dá ordens há 50. Doutor Marcelo, é a Renata. Houve uma pausa. Eu conseguia ouvir o som de talheres ao fundo. Ele devia estar jantando. Renata, achei que estávamos em período de silêncio absoluto até a assinatura na sexta-feira, protocolo de segurança. Estávamos, Dr. Marcelo, mas os parâmetros táticos mudaram. Fui desligada da empresa hoje de manhã. O silêncio do outro lado da linha mudou de textura, ficou pesado, denso. O som dos talheres parou. Desligada? Pela CVM? Compliance? Alguma investigação federal que eu deva saber? Não. Fui desligada pela filha do novo vice-presidente. O motivo oficial foi violação de código de vestimenta e, abre aspas, falta de fit cultural com a nova gestão, fecha aspas. Ouvi uma risada seca do outro lado. Um som curto, quase um latido, ou um rosnado. Botões e bolsas, Renata? Botões e bolsas. E quem, por gentileza, está cuidando da transição das fazendas no Mato Grosso? Aquelas 3 propriedades com o passivo ambiental complexo que só você sabe onde estão os documentos originais de 1970. Ninguém. Eu respondi, olhando para as luzes da cidade. A Valentina acredita que os arquivos digitalizados no servidor são suficientes. Ela não sabe que os documentos digitalizados mostram apenas a pose, não o acordo de cavalheiros feito com as comunidades locais. Sem o meu adendo manual, que estava na minha cabeça e no meu caderno, aquelas terras vão aparecer no sistema de due diligence como área de conflito armado. O algoritmo do banco vai bloquear a compra automaticamente. Isso desvaloriza o pacote em 30%, Marcelo calculou instantaneamente, e trava a fusão por meses. Exatamente. Eles vão tentar ligar para o senhor amanhã, pedindo prorrogação, vão culpar a burocracia. Renata, a voz dele ficou mais baixa, conspiratória. Você está livre para o café da manhã amanhã? Estou. Oficialmente desempregada, Dr. Marcelo. Minha agenda está aberta. Ótimo. Me encontre no Fazano às 8 horas, mesa do fundo. E Renata, sim. Não assine nada com eles. Não aceite a reintegração. Não pegue o telefone. Deixe eles sangrarem durante a noite. O medo é um excelente tempero para negociações. Desliguei o telefone. Dormi a melhor noite de sono dos últimos 15 anos. No dia seguinte, o saguão do Hotel Fazano tinha aquele cheiro de dinheiro antigo e discrição. Marcelo Salles já estava lá, lendo o jornal impresso, uma relíquia no mundo digital. Ele foi direto ao ponto, sem cumprimentos sociais.
O acordo com a Hart Salles está morto, ele disse, virando a página do jornal sem me olhar. Eu não faço negócios com amadores, e eu certamente não confio meu patrimônio a uma empresa que demite o seu cérebro estratégico por causa da moda da estação. Ele empurrou um envelope de papel pardo para a mesa de mármore. O que é isso? Perguntei. Minha holding pessoal, a Salles Investimentos, precisa de uma diretora de novas aquisições. O salário base é o dobro do que você ganhava. A participação nos lucros é de 5% sobre cada deal fechado. E a autonomia é total. Você se reporta a mim e apenas a mim. Abri o envelope. O contrato tinha 3 páginas. Simples, brutalmente eficiente. E qual é a primeira missão? Perguntei, pegando minha caneta Montblanc, a única coisa de valor que eu tirada da gaveta além do caderno. Marcelo sorriu. Não foi um sorriso gentil, foi o sorriso de um tubarão que sentiu sangue na água a quilômetros de distância. A primeira missão é comprar a empresa que te demitiu. A Hart Salles está exposta, com a notícia da sua saída vazando, e eu garanti que vazasse para alguns colunistas nesta manhã, as ações caíram 12% na abertura do pregão. Eles estão vulneráveis. Quero que você lidere a aquisição hostil. Assinei o contrato antes que o café esfriasse. Só tem uma condição, Renata, ele disse, guardando o documento. A reunião final para o cancelamento ou renegociação é hoje às 9h30. Eles acham que eu vou lá para gritar. Quero que você esteja no lobby antes de mim. Quero que você esteja visível. Quero que você seja a última coisa que aquela garota veja antes da carreira dela evaporar. Fiquei no café em frente ao prédio da Hart Salles, observando. Era 9h15. Através das paredes de vidro do saguão monumental, eu vi ao Kraus. Vi Valentina correndo de um lado para o outro, gritando com as recepcionistas, gesticulando para os seguranças. Ela tentava aparecer no controle, mas sua linguagem corporal gritava pânico. O pai dela, o VP, desceu logo depois, arrumando a gravata compulsivamente. Quando o Maybach preto do Dr. Marcelo apontou na esquina, eu soube que era a hora. Paguei meu café, ajeitei minha bolsa surrada no ombro e atravessei a rua. Entrei no lobby. O som da cachoeira decorativa de 3 andares tentava trazer paz, mas o ambiente era de guerra. O som dos meus saltos no mármore italiano ecoou, um metrônomo marcando o fim do tempo deles. Marcelo entrou logo em seguida, passando pela porta giratória. Ele parou no centro do saguão, imóvel como uma estátua de bronze. Valentina correu até ele, ladeada pelo diretor financeiro, Roberto. Ela estava suando, a maquiagem perfeita começava a falhar. Doutor Marcelo, ela disse com a voz estridente, ofegante. Tivemos alguns imprevistos médicos. Infelizmente, a Renata teve uma estafa nervosa ontem. Está hospitalizada, incomunicável, mas ela me passou todos os dados antes de ser internada. Eu assumi a liderança e... Marcelo tirou o celular do bolso com uma calma exasperante. Ele olhou para a tela, depois para Valentina. Hospitalizada? Que estranho! Sim, muito triste, burnout severo. Valentina continuou cavando sua cova com entusiasmo. Estranho, Marcelo repetiu, porque acabei de receber uma mensagem dela dizendo que o cappuccino da Copenhagen do outro lado da rua estava ótimo. O tempo parou. Valentina congelou com a boca aberta. O diretor financeiro empalideceu tanto que parecia transparente. Marcelo girou o corpo lentamente procurando pelo saguão. Os olhos dele encontraram os meus. Eu estava parada a 5 metros de distância, encostada numa coluna, segurando minha bolsa. Ali está ela, disse Marcelo. Parece bastante saudável para mim. Valentina girou nos calcanhares. Quando ela me viu, o rosto dela se contorceu numa máscara de horror puro. Ela está mentindo! Valentina gritou, apontando o dedo para mim, a voz subindo para um guincho histérico. O diretor financeiro, Roberto, soltou um som que parecia um animal sendo estrangulado. Ele agarrou o braço de Valentina. Você fez o quê? Ele rugiu. Você demitiu a Renata sem consultar o conselho, sem falar com o jurídico? Ela usava a bolsa errada, Valentina gritou, chorando agora, desesperada, tentando justificar o injustificável. Marcelo soltou uma risada baixa, cruel. O saguão inteiro ouvia.
Marcelo se dirigiu ao diretor financeiro, ignorando completamente a existência de Valentina. Você permitiu que uma estagiária glorificada demitisse a única pessoa nesta torre que entende a complexidade jurídica das minhas terras? A única pessoa que segura as pontas desse acordo? Podemos resolver, Marcelo, suplicou, as mãos juntas como se rezasse. Renata, por favor, esquece isso. Reintegração agora. Dobramos o salário, bônus de retenção, ações, o que você quiser. Apenas diga sim. Todos olharam para mim. Valentina, com o rímel escorrendo, o pai dela, que tinha acabado de chegar e parecia prestes a vomitar, Roberto suplicando, e Marcelo com um brilho divertido nos olhos. Eu dei um passo à frente. O som dos meus saltos foi a única coisa audível no prédio. Desculpe, Roberto, eu disse, minha voz calma, preenchendo o espaço. Minha demissão foi por justa causa, efetiva imediatamente. Tenho a carta assinada pela chefe de gabinete aqui. Renata, por favor. E, aliás, continuei, eu já aceitei uma nova posição esta manhã. Roberto piscou, confuso. Com quem? Quem contrataria você em 12 horas? Caminhei até ficar ao lado do Dr. Marcelo, ombro a ombro. Com o cliente, eu disse, sou a nova diretora de aquisições estratégicas da Salles Holding. O que significa, Roberto, que eu estou do outro lado da mesa agora. Olhei para Valentina. Ela estava encolhida, pequena. Isso significa, continuei, olhando para o pai dela, que se vocês quiserem vender essa empresa antes que as ações virem pó e a CVM abra um inquérito sobre gestão temerária, vocês vão ter que negociar comigo. E eu conheço cada esqueleto em cada armário deste prédio. Marcelo colocou a mão no meu ombro. A oferta original de 15 bilhões foi retirada, ele anunciou para o saguão. A nova oferta, baseada na avaliação da minha nova diretora, é de 30 centavos por real sobre o valor de mercado atual. Vocês têm até às 17 para aceitar. Caso contrário, esperamos a falência e compramos os móveis no leilão. Vamos, Renata, ele disse. Demos as costas para eles. Enquanto caminhávamos para o elevador, ouvi o som do pai de Valentina gritando com ela. Ouvi o choro, ouvi o som de carreiras sendo destruídas. Entramos no elevador privativo. As portas de metal escovado se fecharam, abafando os gritos. O silêncio voltou. Aquele silêncio bom, o silêncio do poder. Apertei o botão do pérreo. Olhei meu reflexo no metal polido da porta. O blazer estava impecável, os botões dourados brilhavam. Pela primeira vez em 15 anos, eu não senti o peso da torre sobre mim. Eu senti que a torre era minha. Se você gostou de ver como o karma corporativo funciona na Faria Lima e quer aprender a ler os sinais antes que o predador te pegue, se inscreva no canal. O mundo dos negócios é um tabuleiro de xadrez jogado no escuro, e você não quer ser o peão que ninguém vê sendo sacrificado. Até a próxima!